Creio que enfrentar um processo de uma acusação contra você, um processo longo, que talvez você pense no decorrer desse processo, o quanto ele está se alongando, até parece que nunca termina, é algo que carrega um peso quase que de um pesadelo. Você tem alguém lhe acusando, que abriu um processo contra você, e os anos passam, e aquele processo continua, e por mais que você se esforce, o processo não se encerra. Ou mesmo você ter alguém no seu círculo de relacionamento, que carrega uma raiva, uma ira contra você, e que você não consegue ver como aquela ira possa acabar, como aquela ira possa terminar. E todos os dias você lembra que aquela pessoa tem ódio de você, que aquela pessoa está irada contra você. Creio que essa situação também é uma situação difícil e que conforme os anos vão se arrastando, elas podem minar sua energia e até sua alegria pela vida. Mas, mesmo que humanamente esta situação ou estas situações não sejam tão prováveis, cada um de nós corre o risco de ter alguém que tem um processo de acusação eterno contra nós. Alguém que terá uma ira eterna contra nós. De enfrentarmos a possibilidade bem real de termos um processo de Deus nos acusando eternamente, não apenas nesta vida, mas na pós-vida, de termos que suportar a ira de Deus eternamente, não apenas nessa vida, mas na pós-vida. Agora existe a possibilidade disso não acontecer, de Deus restaurar você, de Deus poder trazer um relacionamento de paz em sua vida, restaurar a paz em sua vida, e assim você ficar livre, tanto do processo de condenação, como da ira de Deus. A Bíblia apresenta vários textos onde esta oferta de paz é apresentada por Deus. E um deles está em Isaías capítulo 57, versos 16 a 21. Esse texto de Isaías 57, 16 a 21, é parte de um poema que começou no verso 14 e foi até o 21. E para respeitarmos o contexto, nós leremos todo o texto de Isaías 57, de 14 a 21. Mas como há 15 dias nós já expomos os versos 14 e 21, hoje nós vamos nos dedicar aos versos 16 a 21. Mas leremos todo o texto para dar uma compreensão melhor do contexto. Então, em Isaías, capítulo 57, versos 14 a 21, nós lemos assim: Então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego de vida que eu criei. Por causa da maldade, da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei. Mas em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho.
Tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a ele e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a Tua palavra. Confessamos a nossa incapacidade, a nossa indisposição de termos o apreço devido para com esta palavra. Por isso clamamos a assistência do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus há de restaurar o seu povo, mas para aqueles que se mantêm rebeldes contra Ele, Ele não dará a sua paz. O Senhor não vai executar sobre o seu povo uma disciplina julgadora eterna, uma disciplina julgadora para sempre. Neste livro nós temos registradas as profecias de Isaías, que ele fez durante seu ministério, profetizando ao povo de Judá e de Jerusalém, entre 740 a 686 a.C. O seu ministério foi de desafiar aquele povo a confiar exclusivamente em Deus, a abandonar qualquer outra confiança e a dedicar-se a ser fiel a Deus. Mas aquele povo teimosamente agia em desobediência. Isaías então lhes anunciou o juízo de Deus, que Deus traria sua disciplina julgadora, permitindo que uma outra nação invadisse o território deles, capturasse os seus habitantes, destruísse o seu templo e a sua cidade, e levasse os seus habitantes como exilados e escravos para a Babilônia. Mas Isaías também fez profecias que anunciavam para aqueles exilados de que o exílio não seria para sempre, que Deus os restauraria. Numa primeira restauração, Deus os traria de volta para o território da Judéia, permitiria a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo, onde eles poderiam adorar a Deus. Mas Deus também disse que essa primeira restauração seria apenas uma prefiguração de uma restauração final, quando Deus restauraria todo o mundo e traria então o seu reino aqui. Mas só que esta restauração não seria para todos. O contexto maior desse texto que nós lemos é uma seção que começou no capítulo 56, verso 9, e termina aqui no capítulo 57, verso 21. E nessa seção, Isaías aborda os dois tipos de pessoas: os fiéis, os que se curvam diante de Deus, os que aceitam os termos de Deus e por isso seriam restaurados por Deus. Mas também os infiéis, aqueles que teimosamente persistem em seguir os seus próprios caminhos. E Isaías então avisa, alerta, de que eles receberiam um juízo permanente de Deus. De modo que nas profecias de Isaías nós temos dois temas que atravessam todo o livro, não só das profecias de Isaías, mas de todos os profetas das Escrituras. Os temas de juízo e salvação. O Deus que promete salvar aqueles que se arrependem e se submetem a Ele, também promete um juízo eterno para aqueles que recusam aceitar os seus termos e se submeter a Ele. Nesse texto que nós lemos, no versículo 16, nós temos uma segunda razão para a ordem que foi dada no verso 14. O verso 14 então dá uma ordem, Deus usa uma figura de linguagem
de prepararem uma estrada, aterrarem bem a estrada, retirar todos os obstáculos, todos os empecilhos, porque Ele vai trazer o povo dele de volta, e o povo deveria caminhar naquela estrada sem obstáculos. E por que é que Deus iria trazer o seu povo de volta? A primeira razão foi apresentada no verso 15, que nós abordamos há 15 dias atrás. Porque esse mesmo Deus que é alto e sublime, esse mesmo Deus que excede tempo e espaço, esse mesmo Deus que é supremamente santo, que habita num lugar alto e sublime, esse Deus que é transcendente, também é o Deus que condescende em habitar com o contrito, com o quebrantado, com aquele que diante desse Deus se humilhou e teve o seu coração contritado, o seu coração quebrantado. Esse Deus então vem para fazer aquela pessoa transcender aquela situação, e Ele vem habitar com aquela pessoa. Essa é a primeira razão. Deus irá restaurar o seu povo, porque Ele é tanto transcendente como imanente. Ele é o Todo-Poderoso, mas também é aquele que condescende, que vem até o homem arrependido, até a pessoa quebrantada, para restaurá-la. Mas a segunda razão é afirmada aí no verso 16, com duas frases que estão em paralelo logo no início do versículo. Deus diz: eu não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente. A expressão fazer litígio tem o sentido de iniciar um processo de acusação, de processar alguém por causa de algum crime que aquela pessoa cometeu. Ela é usada em várias partes da Bíblia, como também no livro de Isaías, no capítulo 3, verso 13, no capítulo 50, verso 8, é usada por outros profetas, como Jeremias, capítulo 1, verso 9, Oséias, capítulo 4, verso 1, e Miqueias 6, 1 e 2. Quando Deus, através dos profetas, diz para o povo de Judá ou para o povo de Israel: eu tenho uma demanda contra vocês, eu estou abrindo um processo contra vocês, eu estou levantando acusações e vou trazer vocês ao meu tribunal, porque vocês desobedeceram a minha lei, eu estou acusando vocês. Mas aqui, através de Isaías, Deus diz: eu tenho uma acusação contra vocês, eu abri um processo contra vocês, mas eu não vou manter esse processo para sempre. Eu não vou sustentar este processo continuamente. Eu fiquei irado contra vocês, eu fiquei com raiva de vocês, mas eu não vou continuar irado para sempre. Eu não vou continuar com raiva para sempre. E por quê? Aí na segunda parte do versículo, nós temos também duas frases em paralelo que nos dão a razão. Porque se eu fizesse isso, se eu mantivesse as minhas acusações para sempre, se eu ficasse irado para sempre, o espírito de vocês, o espírito que está diante de mim, se acabaria. O fôlego de vida que vocês têm, que fui eu que criei, se extinguiria. Se eu então mantiver a minha ira de forma constante, ninguém há de sobreviver diante de mim. O que Deus está dizendo é o seguinte: caso eu fique permanentemente irado, eu não terei nenhum povo, todos estarão condenados. Então, por causa disso, eu não vou manter a minha ira para sempre. Esta mesma verdade já havia sido declarada por Isaías no capítulo 50, versos 8 e 9. Quando ele disse, 54, melhor dizendo, versos 8 e 9. Quando ele disse que por um momento ele ficou irado contra aquele povo, que por um momento ele se escondeu daquele povo por causa da sua ira, mas que aquela ira não duraria para sempre. Ele voltaria a tratar com graça, a tratar com favor aquele povo. Mas também há um salmo que carrega inclusive a mesma linguagem
deste versículo 16 de Isaías. É o salmo que inclusive nós estamos memorizando na escola dominical, que é o salmo qual mesmo? 103. O salmo 103, verso 9, que a gente vai memorizar daqui a algum tempo. O salmista nesse salmo diz que Deus não repreende para sempre. Veja lá o salmo 103, verso 9. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. O salmista usa os mesmos termos de Isaías. A palavra repreender é a mesma palavra para fazer um litígio, para iniciar um processo. A mesma palavra que na minha versão de Isaías 57, 16 foi traduzido como fazer um litígio. Então o salmista diz: Deus não repreende para sempre. Ele não fica com uma controvérsia judicial para sempre, nem mantém para sempre a sua ira. E aí ele continua a argumentação nos versos 10 até 13. E no verso 14 deste salmo ele conclui por quê? Por que que Deus não repreende perpetuamente? Por que que Deus não conserva para sempre a sua ira? E verso 14 responde: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então é a mesma razão agora aqui, com outras palavras que Isaías dá. O nosso espírito, se Deus se mantivesse irado continuamente, o nosso espírito se acabaria. Nós estaríamos todos condenados. Para aqueles que têm o coração quebrantado, para aqueles que reconhecem o seu pecado e se arrependem, Deus retira a sua ira. Deus não mantém para sempre a sua ira. Um outro salmo, o Salmo 30, no verso 5, numa linguagem poética, o salmista diz assim, Salmo 30, verso 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Essênio Márcios musicou esta mensagem num hino que tem um título bem sugestivo, Lenços Dourados, que é o lenço de quando o sol clareia, de quando o dia clareia e o sol nasce. Então ele diz, é com esses lenços que Deus enxuga as nossas lágrimas. Mas o salmo está dizendo o seguinte: Deus se ira? Sim. Deus fica irado por causa dos nossos pecados? Sim. Mas essa ira pode ter um fim também. Essa ira pode durar só uma noite. Mas pela manhã Deus pode manifestar o seu favor, se houver arrependimento, se houver coração quebrantado, se houver espírito contrito. Esta é a primeira verdade declarada lá no texto de Isaías. Deus não vai manter as suas acusações permanentemente, eternamente contra o seu povo. Deus não vai sustentar a sua ira continuamente contra o seu povo, porque se isso acontecesse, nós todos estaríamos condenados. Mas talvez alguém pergunte, bem, se ele não vai manter a sua ira para sempre, se ele não quer extinguir o seu povo, por que que ele ficou irado? Por que que ele se irou? E agora o verso 17, lá de Isaías 57, responde. Ele diz, por causa da maldade, da cobiça do meu povo, foi que eu me indignei e o feri, escondi o meu rosto e me indignei. Mas em sua rebeldia, o povo seguiu o seu próprio caminho. Neste verso também, lembra que Isaías está trazendo a profecia de Deus em forma de poesia, usando os estilos poéticos de sua época, e nesse verso ele enquadra a maneira como a ira de Deus se manifestou, com frases que expressam a razão da ira. Então a primeira frase é,
por causa da maldade da cobiça do meu povo. E a última, em sua rebeldia o povo seguiu o seu próprio caminho. Ele escolhe dois tipos de pecados que resumem, que sintetizam toda a atitude pecaminosa humana. Primeiro, a maldade da cobiça, desejos maus, desejos maldosos. E depois, uma rebeldia que segue o seu próprio caminho. Uma rebeldia que segue os desejos do seu próprio coração. Uma rebeldia que recusa fazer a vontade de Deus e escolhe fazer a sua própria vontade. O primeiro, então, são desejos ou a maldade da cobiça. Nós todos nutrimos desejos. E em si, o desejo não precisa ser pecaminoso. Você pode desejar coisas pecaminosas. A palavra, inclusive, é usada no Novo Testamento para expressar desejos pecaminosos, como em Mateus capítulo 5, quando Jesus então fala de qualquer pessoa, qualquer homem que olha para uma outra mulher com desejo ou cobiça impura, que é um desejo pecaminoso. Mas o desejo não precisa ser necessariamente pecaminoso. Lá em Lucas 22, se dirigindo aos seus discípulos, Jesus diz: eu desejei ansiosamente participar com vocês desta Páscoa. Aqui nós temos um desejo que não é pecaminoso. Mas mesmo desejos que não são pecaminosos, podem se tornar pecaminosos. Quando eu sustento esses desejos e corro atrás desses desejos, acreditando que a satisfação desses desejos vai trazer a minha segurança, vai trazer a minha realização, vai trazer a minha felicidade, eu estou pecando, porque eu estou cometendo idolatria. Eu estou idolatrando o meu desejo. Mesmo que seja um desejo lícito. Suponha que você tem um desejo de ter um bom emprego. E você está lutando com todas as suas forças para conseguir um bom emprego. E você está lutando por esse bom emprego porque você acredita que no dia que você conseguir esse bom emprego, você vai ser feliz, você vai estar seguro e você vai estar plenamente realizado. Isso aí é uma ilusão. Porque nenhum emprego, por melhor que seja, pode produzir felicidade, pode produzir segurança, pode produzir realização. Nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, nenhuma posse, nenhum dinheiro, nenhum prazer é grande o suficiente para preencher o nosso coração de fome de realização, de fome de felicidade e de fome de segurança. Só há uma pessoa que pode fazer isto, e esta pessoa é Deus. Então, quando eu tenho um desejo, no qual eu deposito as minhas esperanças, as minhas expectativas, de que a satisfação desse desejo, a conquista, a realização desse desejo, vai produzir isso em minha vida. Eu estou fazendo daquele desejo o meu Deus. E isto é idolatria. Essa é a razão porque Isaías, Deus, através de Isaías, escolhe este pecado para resumir, para sintetizar todos os outros. Porque, em certo sentido, a raiz de todo o pecado está ou nesse desejo, ou na nossa rebeldia em se submeter a Deus. Não escapa, todos os pecados se enquadram aqui. Ou eu tenho um desejo
que deixa Deus de lado, e eu acredito que aquele desejo, eu coloco os meus olhos naquele desejo, todos os meus anseios, todas as apostas da minha vida naquilo, confiando que no dia que eu tiver isso, no dia que eu conquistar isso, aí pronto, aí eu serei feliz, aí estarei realizado, aí eu estarei plenamente seguro. Eu estou desprezando Deus. E o outro pecado é, em sua rebeldia, o povo seguiu o seu próprio caminho. Quando Deus diz, é por aqui, eu digo, não, o meu coração está dizendo diferente. A palavra de Deus diz, é assim, mas eu digo, não, o meu coração está dizendo que é diferente. Eu estou sendo rebelde e estou seguindo o meu próprio caminho. Esta é a razão da ira de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós não somos autores da nossa própria vida. O fôlego, a respiração que nós temos, é dada por quem? Por Deus. Nós vivemos num mundo que quem foi que criou? Deus. Nós vivemos na casa dele. E aí queremos fazer do nosso jeito? Queremos viver da nossa maneira? Quando ele já deu ordens da maneira como nós devemos viver, e nós simplesmente desprezamos estas ordens e queremos viver do nosso jeito. Se você levasse uma pessoa para morar em sua casa, uma pessoa que precisasse de uma casa, e você levasse essa pessoa para sua casa, e você estabelecesse certas ordens, você não pode entrar nesse quarto, esse quarto é meu, aquele quarto ali é que é seu, olha, você não pode mexer aqui, você pode mexer ali, mas essa pessoa só vivesse desobedecendo as suas ordens, você se sentiria feliz? Você suportaria isso tranquilamente? Sim? As irmãs aqui, quando os maridos deixam toalha molhada em cima da cama, não, isso não acontece aqui, graças a Deus. Foi a pergunta errada, certo? Mas se por acaso acontecesse isso, você se sentiria feliz? Não, né? Ou os maridos, na hora que está passando o seu jogo de futebol, que o seu time está jogando a final do campeonato, e aí chega a mulher e pega o controle e muda lá para o que ela quer assistir, você dá um sorriso. Não é verdade? Afinal, nós somos homens que amamos nossas esposas, então vem um sorriso de um canto a outro da boca, é assim? Não! Quando nós somos donos de algo, quando nós temos autoridade sobre algo, se você é chefe de uma seção, se você lidera um departamento, e você entende que a melhor maneira de se proceder é de um determinado jeito, mas os seus liderados lhe desobedecem, o que acontece com você? Você fica indignado. E por que Deus não ficaria? E por que Deus não se iraria com a minha rebeldia? Com a minha teimosa disposição de fazer contrário ao que Ele tem ordenado? A ira de Deus é justa. É isso que Ele está dizendo. Sim, eu me irei. Eu tive razões justas. E ele vai repetir 2 vezes aí no verso 17. Eu me indignei e feri. Escondi o meu rosto e me indignei. Aqui é novamente uma ordem poética, onde ele coloca que a sua indignação se manifestou em ferir. A palavra ferir é a ideia de bater, de causar um ferimento, um golpe na pessoa. E como foi este ferimento no povo de Judá, no povo de Israel? Foi permitindo que a nação babilônica chegasse, invadisse sua terra, destruísse sua cidade e o seu templo, e levasse as pessoas cativas. Creio eu que ninguém aqui nunca participou de uma guerra, especialmente uma guerra onde o território de um país é invadido. Coisas que não dá para contar ocorrem, e naquela época também. Imagine um grupo de soldados marchando mais de 1000 quilômetros, vindo da Babilônia, invadindo terras. Chegou em Judá,
passou um cerco de 3 anos, e aí conseguiu entrar na cidade, e tomou tudo. O que você acha que aconteceu com as moças? Como você acha que aqueles soldados trataram as moças? O texto bíblico, em outras partes, é muito claro. Eles violentaram as moças. Eles mataram as mulheres que estavam grávidas. Eles mataram os idosos que não tinham mais energia para trabalhar. E aqueles que ainda tinham força, eles levaram como escravos para a Babilônia. E quem permitiu tudo isso? Deus. Um tapa, um soco, um ferimento, porque o seu povo tinha desobedecido a Ele, tinha confiado em seguir os seus desejos, tinha confiado em seguir em sua própria vontade e não se submeter a Deus. E Deus ainda diz: e eu escondi o meu rosto. A ideia aqui é que e eles clamaram por socorro. Naquela hora eles se lembraram de mim. Quando a Pisa veio, eles então se lembraram e clamaram. E aí eu escondi o meu rosto. E aí eu não os socorri. Sim, eu me irei contra eles. E me irei de forma justa. Por causa do pecado deles. Por isso que eu permiti que aquilo acontecesse com eles. Mas só que isso não vai ser para sempre. Versos 18 e 19. Eu tenho visto os caminhos do meu povo. Eu tenho visto como eles agem. Mas eu vou curar. Eu vou restaurar. Deus promete então restaurar o seu povo. E novamente nesta estrofe da poesia, versos 18 e 19, Isaías faz o mesmo enquadramento poético. Você tem a palavra curar aparecendo aí logo nas primeiras linhas do verso 18 e na última linha do verso 19, sendo que na minha versão foi traduzido eu o sararei. Mas é como se Isaías enfatizasse: Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai sarar. A palavra curar ou sarar não se referia apenas a doenças físicas, não. Por exemplo, ela era usada quando um vaso caía no chão e se quebrava, e a pessoa então poderia pegar aquele vaso e recompor aquele vaso e deixar aquele vaso inteiro de novo. Então se dizia: o vaso foi curado, o vaso foi sarado. Então para mim a melhor expressão é restaurar. O vaso foi restaurado. Então 2 vezes Isaías está dizendo: Deus vai restaurar o seu povo. Deus diz através de Isaías: eu vou curar o meu povo. E aí você lembra de um outro versículo muito conhecido, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra. Deus iria sarar, Deus iria restaurar o seu povo. Ele havia ficado irado. Ele havia trazido uma surra para aquele povo, a sua disciplina sobre aquele povo, mas ele iria restaurar. Como é que Deus poderia curar e manter o equilíbrio entre uma ira que é justa, um castigo que é justo, e ao mesmo tempo não exterminar o seu povo? Como isso é possível? O livro de Isaías já nos deu a resposta no capítulo 53. Capítulo 53, verso 5. Entenda bem o dilema aqui de Deus. Deus está olhando para o seu povo e diz: é justo eu estar irado contra esse povo? É justo? Sim. Esse povo merece o meu castigo? Sim. Mas se eu ficar irado para sempre contra esse povo, o que vai acontecer? Eles vão se acabar. Como é que isso pode ser resolvido? Como é que eu posso ser justo, manter a minha justiça e ao mesmo tempo manter o meu povo? Isaías 53:5, falando do servo do Senhor.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Alguém apanhou em nosso lugar. Alguém recebeu a justa ira de Deus em nosso lugar. E esta pessoa foi o servo do Senhor, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. O dilema é resolvido. A ira de Deus é justa? Sim. O seu povo merece ser punido? Sim. Mas se ele punir esse povo conforme o povo merece, o povo será destruído. Então a punição veio sobre quem? Jesus Cristo. Ali na cruz. As feridas dele foram a nossa cura. O meio de Deus restaurar o seu povo. Deus não precisou sacrificar a sua justiça. Não precisou anular a sua lei. Não precisou desfazer do seu caráter justo. Não. Porque o que ele exigia foi realizado. A punição que a sua lei exigia, que o seu caráter exigia, essa punição ocorreu na pessoa de Cristo. Por causa disso, Deus pode restaurar, Deus pode curar o seu povo. E como é que Deus realiza esta cura? Voltando para Isaías 57, vai dizer no meio do versículo 18, também o guiarei. Deus realiza esta cura, providenciando um substituto, mas também guiando o seu povo. Quando Deus restaura o seu povo, Deus também reorienta o seu povo. Lembra que aquele povo recebe a ira de Deus porque escolheu seguir os seus próprios caminhos. Mas quando Deus restaura os seus, o que acontece? Eles continuam seguindo os seus próprios caminhos? Não. Deus os traz de volta. Deus os guia. Deus reorienta a vida deles. Deus diz, olha, você teimou em seguir por aqui, mas por aqui você vai receber o meu juízo. E eu não vou ficar mais irado com você, porque o meu filho pagou pelos seus pecados. Mas eu quero trazer você, para você seguir o caminho que é o caminho certo. Eu vou guiar você. Eu vou orientar você. Você agora vai seguir o que é o caminho correto. Não apenas isso, mas também ainda no final do verso 18. Eu tornarei a dar consolação àqueles que estão pranteando, aos seus pranteadores. Eu também vou confortar. A palavra consolar fala de mudar o ânimo. No caso aqui é mudar da tristeza para a alegria. Andando longe de mim, seguindo os desejos do seu próprio coração, você só encontrará frustração e tristeza. Mas quando eu restauro você e trago você para seguir os meus caminhos, eu também faço o meu conforto, o meu consolo, a minha alegria chegar até você. Não apenas isso, mas eu coloco em seus lábios um novo fruto, um fruto que eu crio, a paz. Eu trago para você a minha paz. Eu ofereço para você a minha paz. Você passa a desfrutar da minha paz. Você passa a me louvar, porque agora eu estou lhe dando a minha paz. Quem é que desfruta disso? Primeiro é dito, o meu povo. Depois, aqueles que pranteiam, aqueles que se quebrantaram, aqueles que diante da minha oferta de fé reconheceram o seu pecado e se sujeitaram a isso. Quer eles estejam perto, quer eles estejam longe.
O apóstolo Paulo vai citar esse versículo em Efésios capítulo 2, verso 17, aplicando a judeus e gentios. Os que estão perto, os judeus. Os que estão longe, os gentios, que não pertencem ao povo judeu. Deus oferece a sua paz. Sim, Deus restaura o seu povo. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados, para nos restaurar. Nesta restauração, Ele nos traz para seguirmos o seu caminho. Nesta restauração, Ele envia o seu Espírito que nos conforta e nos consola. Nessa restauração, Ele permite que nós desfrutemos da sua paz e o louvemos por essa paz. Mas isso é para todo mundo? E os 2 últimos versículos respondem esta pergunta: não. Os ímpios, Deus diz, são como o mar agitado. Já esteve no mar agitado? Não? Eu já estive num grande lago agitado. É assustador, ok? Você está num barco, um barco até um pouco grande, mas você percebe o quanto sua vida está por um fio. Uma onda um pouco mais violenta pode jogar, e aqui Deus pode afundar aquele barco. E aqui Deus está comparando os ímpios a um mar agitado, que não podem se aquietar, não encontram descanso, não encontram paz. A vida é uma agitação constante. Quando nós procuramos tranquilidade por nós mesmos, quando nós procuramos sossego por nós mesmos, nós não encontramos. Quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, quando nós damos vazão aos desejos do nosso coração, não tem tranquilidade, não tem paz. Note bem, é como um mar agitado que não pode se aquietar. E aí você entende porque que algumas pessoas, para dormir, têm que tomar umas 4, 5 doses de uísque, para poder acalmar um pouco e ter um dia de tranquilidade, tem que ter algumas doses de cachaça, ou algumas doses bem grandes, ou garrafas de cerveja, ou outros vícios ainda mais intensos, ou viver de diversão em diversão. Nem bem terminou uma diversão, já tem que ter outra. Ou de atividade em atividade. É viciado em trabalho, não pode viver sem trabalhar. Porque se parar, a consciência traz as dívidas morais, os pecados cometidos. Então essa pessoa tem que estar sempre agitada, sempre fazendo uma coisa, sempre fazendo outra, mudando de diversão em diversão. E se quiser relaxar, tem que escolher alguma coisa um pouco mais forte para ela poder relaxar. Vidas agitadas, vidas sem tranquilidade. Mas mesmo sendo muito agitadas, elas não são produtivas. É como um mar agitado que não pode se aquietar, cujas águas lançam o quê? Lama e lodo. É isso que produzem. É uma correria, é um cansaço, não há sossego, é um desassossego, é uma vida turbulenta. Ora inicia uma coisa, mas a vida se torna tão turbulenta que aquilo não avança. Começa um relacionamento para daqui a pouco acabar porque não avança. E começa a achar que o defeito está no emprego, o defeito está na outra pessoa. Não, a questão é o coração, que não tem paz. É uma tempestade, a pessoa carrega um tumulto dentro de si. Carrega uma tempestade em seu coração. E quando vai pegar o resultado de tudo aquilo, é só lama e lodo, nada que se aproveite. Pode até produzir muito, mas a produção não é aproveitável. O rebelde, o que não aceita a oferta de paz de Deus, Deus está dizendo: a sua vida é assim.
Para os ímpios, diz meu Deus, não há paz. Deus diz: eu criei a paz, eu estou criando a paz. Eu estou oferecendo a paz. Mas para aqueles que querem continuar nos seus próprios caminhos, aqueles que querem continuar em seus próprios pecados, aqueles que querem continuar satisfazendo os desejos do seu coração, aqueles que querem continuar se desviando da minha vontade para fazer a sua vontade, para estes não há paz. E para você? Qual é a sua escolha? Desfrutar da paz de Deus, paz que Ele criou, enviando o seu próprio Filho para morrer na cruz, pagando pelos nossos pecados. Você irá desfrutar da restauração, da direção de Deus, aceitando sua vontade e se submetendo a Ele? Ou você quer continuar seguindo os caminhos do seu coração, seguindo os desejos do seu coração, fazendo o que você quer, sendo o dono da sua vida, mas vivendo sem paz? Esta é a opção que se coloca diante de todos nós. Submissão a Deus e sua vontade, fazer dele nosso amor e desejo maior, confiar que somente nele nós encontramos nossa realização, nossa satisfação, nossa felicidade, nossa segurança, nos curvarmos diante da vontade dele e assim desfrutarmos da sua paz aqui e por toda eternidade. Ele suspende o processo de acusação que tem contra nós, ele deixa de ficar irado conosco, ou não, eu quero seguir os meus próprios caminhos, eu quero fazer o que eu quero. E aí? Não tem paz. O processo de Deus contra você irá continuar. As acusações serão mantidas. E a ira de Deus estará sobre você. Eu vou pedir que nesse momento você abaixe sua cabeça e pense nisso. Você não precisa pensar em mim, nem em satisfações a dar à sua família, nem o que A ou B vai pensar, nem o que essa igreja vai pensar. Que você aí diante de Deus avaliasse sua vida à luz dessas duas opções: seguir os meus próprios desejos, seguir o meu próprio caminho e não ter paz, ser como um mar agitado, lançando de si lama e lodo, ou aceitar os termos de Deus, me curvar diante dele e desfrutar da sua cura, e desfrutar da sua restauração, e desfrutar da sua paz. Que aí onde você está, só você e Deus, avalie o seu coração. E se você não está em paz, clame a Deus aí, diga: Deus, eu quero desistir de guiar minha própria vida. Eu quero desistir de ser os donos dos meus próprios caminhos. Eu quero desistir dos desejos do meu coração. Eu quero fazer a tua vontade, porque eu quero a tua paz. Senhor, estamos diante da tua presença. Vimos as tuas promessas e os teus alertas. Promessa de paz para todo o teu povo, de perto e de longe. Promessa de cura e de restauração. Mas também vimos o teu alerta de que para os rebeldes, para os ímpios, não há paz. Senhor, aquieta o nosso coração, para que ele aceite a tua paz, para que nos curvemos diante de ti e sejamos restaurados, curados. Que a tua sentença de acusação contra nós seja suspensa
que não mais estejamos debaixo da tua ira, e sim do teu favor. E assim, recebidos por teus filhos, venhamos desfrutar da tua paz. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.